Olá, eu sou Guilherme Ribeiro, músico, compositor, e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre música eletrovocal. Enquanto compositor, eu me interesso muito pela voz e pela música vocal, e creio que isso se deve ao fato de eu gostar bastante de cantar também, né? E aí, nesse sentido, isso atravessa a minha prática composicional. E eu gosto muito de escrever para voz, realmente. E eu acho que isso também pelo fato da voz, para mim, ser o instrumento mais corporal que existe. Né? É difícil separar a voz do corpo. Né? E, bom, hoje em dia com inteligência artificial, ou mesmo com síntese, você cria uma voz eletrônica, você sintetiza uma voz muito facilmente. Né? Mas a ideia aqui é falar da performance eletrovocal. Isso pressupõe a presença de uma pessoa, de um cantor, de uma cantora, de um performer, né? E essa performance, por sua vez, pressupõe a presença de um corpo, né? E bom, é nisso que eu penso, nessa não dissociação de voz e corpo, né? E no contexto de música experimental, música contemporânea, compor para voz, para mim, é compor para uma pessoa específica. Eu não estou dizendo que essa peça não possa depois ser cantada por uma outra pessoa, performada por uma outra pessoa. Uma porque existem muitas maneiras e possibilidades de criações, né? E nesse sentido existe a possibilidade, por exemplo, da gente ter criações musicais onde o elemento corporal da voz não seja algo elementar na composição. Mas como aqui eu estou falando da minha experiência própria, do meu processo criativo, eu vou falar do ponto de vista de quem tem o corpo enquanto estrutura elementar na performance e na criação musical. Então, para falar da minha prática composicional em torno da música eletrovocal, eu vou usar como referência um trabalho realizado em parceria com a cantora Doriana Mendes, e se trata de uma peça que se chama Maria, que foi composta no ano passado, em 2022, que faz parte do projeto Evo é Maria, que é um projeto idealizado pela própria Doriana Mendes, e que foi difundido pelo Centro Mexicano para Música e Artes Sonoras, o CMMAS. Bom, é uma peça para soprano e eletrônica, né? E, portanto, uma peça eletrovocal. Essa peça foi composta para a Doriana e com a Doriana. E quando eu digo que essa peça foi composta para a Doriana, significa que o corpo da Doriana é extremamente importante para a performance dessa peça. E por quê? Porque, enfim, como eu disse antes, corpo e voz no meu processo criativo não são dissociáveis. E como aqui a gente está falando de música eletrovocal, tem também a parte eletrônica, e a parte eletrônica dessa estrutura é o contrário, né? Podemos dizer que a parte eletrônica é um instrumento não corporal. Então, a gente tem aqui na música eletrovocal essa junção entre instrumento corporal, que é a voz, e um instrumento não corporal, que é justamente a eletrônica. E como pensar essa junção? Bom, se a gente está falando de música eletrovocal, a gente está falando também de música mista, né? Que é a música composta para instrumento e eletrônica ou para voz e eletrônica. Ou seja, uma música composta para corpos e não corpos. E bom, falar de música mista é falar de uma infinidade de possibilidades da relação desses dois elementos, né? Ou seja, do instrumento e da eletrônica, ou nesse caso, mais especificamente, né, da voz e da eletrônica. Dentre essas muitas possibilidades dessa relação entre voz e eletrônica na música mista, você tem um formato que, enfim, particularmente é o formato que mais me interessa no meu processo criativo, que é a ampliação dessa voz que, enfim, da voz que vai fazer a performance da peça, né? Dessa pessoa.
E mesmo esse formato estrutural específico de ampliação, ele também, por si, pode ser feito de infinitas formas. Você pode tão simplesmente amplificar essa voz, né, trabalhar com efeitos, mas você pode também, e é aqui que reside o meu interesse quando estamos falando de música mista, você pode ampliar essa voz a partir das características corporais dela, né? E aí, nesse caso, você pode, por exemplo, pensar essa relação entre voz e eletrônica a partir de possibilidades de ampliação que não seriam possíveis de serem feitas pela própria voz da cantora ou do cantor, do performer, né? E aí a eletrônica, enquanto não corpo, poderia, por exemplo... Bom, o corpo humano necessita respirar, né? E, como exemplo, a eletrônica ela não necessita respirar, então ela pode, de novo, só como exemplo, né? Realizar notas longuíssimas, ela pode fazer loops infinitos, ela pode atuar numa velocidade acima da capacidade humana, extremamente rápida, né? Ou extremamente lenta, sem ter a necessidade de respirar. Ela pode transpor essa voz para um ultraagudo de uma voz não humana, como também transpor para um extremo grave de uma voz também não humana, né? Nesse sentido, aqui seria possível trabalhar sobre uma voz humana que, vamos dizer, se descorporaliza na medida em que ela pode se transformar em uma voz não humana, né, nesse processo de ampliação dessa voz. Mas isso seria metade do caminho, porque idealmente, no final dessa cadeia processual, a gente chegaria numa voz híbrida, que guarda os aspectos corporais dessa própria voz, mas também se mistura, enfim, se integra à sua própria ampliação eletrônica. Ou seja, há uma voz ampliada com características que podem ser não humanas. Uma voz mutante, talvez? Chegando assim a essa voz híbrida, né? E bom, eu tentei explicar um pouco essa característica que eu considero importante nessa cadeia processual da minha prática composicional, pelo menos, né? Obviamente em torno da música eletrovocal, que é o que a gente está conversando aqui, né? Que por sua vez se baseia num formato de música mista por ampliação, no meu caso, né? Eu tentei apresentar para vocês essa possibilidade da criação de uma relação entre voz corporal e voz não humana, mas sobretudo da criação de uma voz híbrida. Ou seja, uma única voz que mistura essas duas vozes, a corporal e a não humana, né? E aí, só para refazer o caminho dessa cadeia processual, você pode ter, então, né, uma voz que parte do corpo do performer, mas que, através da eletrônica, sofre uma espécie de mutação, né? E essa relação entre voz do performer e o produto da ampliação dessa mesma voz, idealmente, nos gerariam, né, a sensação apreciativa de uma única voz que é híbrida. E, bom, acho que é isso. Para finalizar, eu gostaria muito de convidar vocês para escutar 2 trabalhos meus de música eletrovocal, né, que vocês podem encontrar na internet, nas plataformas digitais. Um deles é a peça que eu fiz em colaboração com a Doriana, como eu disse, né? Essa peça se chama Maria e ela está disponível no concerto virtual chamado Evoé Maria, que foi um concerto idealizado pela Doriana Mendes, né? Como eu expliquei lá em cima também. Um outro trabalho também que eu gostaria de compartilhar, ele se chama Corriente de Agua, corrente de água em espanhol, né? Corrente d'água, e que está disponível em todas as plataformas digitais. Esses trabalhos, de formas distintas, foram desenvolvidos sob essa premissa da voz híbrida que eu busquei apresentar aqui para vocês. E bom, é isso.
Eu sou Guilherme Ribeiro, mais uma vez, e vocês podem me encontrar na internet. Eu acho que o modelo mais simples é ir no meu site, que tem todas as minhas redes lá, que é guilhermeribeiro.net. Obrigado.